Já no Flamengo, renovação de contrato avançada, mas não se trata de Bruno Henrique. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz duas informações exclusivas ligadas a propostas da Turquia. Primeira delas por um zagueiro do Flamengo, a segunda por um volante do São Paulo. Bruno Henrique salvo, o Flamengo garante vitória contra o Botafogo, mas segue sem nenhuma proposta rubro-negra para a renovação do contrato. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre esse tema. Antes de passar tudo isso, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu time do coração. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se, combinado? Já o Botafogo contabilizou 379 cadeiras quebradas por torcedores do Flamengo no confronto no Newton Santos no último sábado. Dessa maneira, o Flamengo vai ser obrigado a assumir um prejuízo de 151 mil reais. Bora de notícia exclusiva, quero contar para vocês que o Beşiktaş da Turquia prepara uma oferta para Davi Luiz, zagueiro do Flamengo, cujo contrato foi recentemente estendido até dezembro de 2024. Só para você entender o contexto, Flamengo e Davi Luiz haviam se acertado por um contrato até 31 de dezembro desse ano, mas havia uma cláusula prorrogando o contrato de forma automática assim que o Davi Luiz alcançasse 20 jogos em que ele atuasse por pelo menos 45 minutos. Essa cláusula já foi ativada porque o Davi conseguiu isso ao longo da temporada de 2023 e seu novo contrato só se encerra em dezembro do ano de 2024. Mas o Beşiktaş quer contar com o Davi Luiz ainda nessa semana. Janela da Turquia, ao contrário de outras principais ligas do futebol europeu, segue aberta até o dia 15. O Beşiktaş já procurou os representantes do Davi Luiz, oferecendo uma condição salarial superior à que ele tem no Flamengo. E olha que o Davi está entre os zagueiros mais bem pagos do futebol na América do Sul. Ele ganha R$1,5 milhão por mês. A definição sobre o futuro do Davi vai passar muito por ele. Está muito claro no Flamengo que ele não faz parte dos planos do clube, tem jogado pouco. A última partida como titular, no dia 10 de agosto, a eliminação contra o Olímpia na Libertadores da América. Ele acabou se contundindo, voltou contra o Internacional no banco de reservas. Diante do Botafogo, jogou só 4 minutos. Se nesse contato que vai ver com os representantes dele, nesse início de semana, o Davi Luiz afirmar que quer se mudar para o Beşiktaş, os representantes do Davi, que trabalham no escritório do Juliano Bertolucci, devem levar essa proposta oficial ao Flamengo. E aí vai caber ao rubro-negro decidir se libera ou não o atleta. Recentemente existiram rumores de que o Fla não gostaria que o Davi ficasse para a próxima temporada. A ideia do rubro-negro é fazer mudanças importantes no sistema defensivo, abrindo mão do Davi Luiz, do Rodrigo Caio e também do Pablo. Você liberaria o Davi Luiz? Cobraria uma compensação financeira? Usa o espaço para comentários, estou curioso para saber a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre renovação de contrato no Flamengo. E se você imaginava que eu falaria sobre um acordo para que Bruno Henrique ficasse no Fla, vou te decepcionar. As negociações em andamento, em estágio avançados, são com o Fabrício Bruno. A curiosidade é que o Fabrício tem contrato longo. Não haveria necessidade de forma urgente de prorrogar o contrato dele. O Flamengo está preocupado em fazer essa extensão porque entende que o Fabrício Bruno tem um salário muito abaixo dos outros titulares. Ele ganha 350 mil por mês. Só a título de comparação, Rodrigo Caetano, que não joga há um tempão, ganha 800 mil mensais. E o Davi Luiz, que se tornou reserva, ganha R$1,5 milhão mensais. De fato, há uma distorção. O titular absoluto ganha muito menos do que os outros, mas haveria tempo para tocar essa negociação. Prioridade hoje tinha que ser a extensão do contrato do Bruno Henrique, que já demonstrou a intenção de ficar no clube e voltou muito bem da lesão. Ele passou quase 10 meses fora por conta de uma cirurgia no joelho, voltou arrebentando, foi o grande nome da vitória contra o Botafogo, mas até esse momento, segunda-feira, 17 horas e 39 minutos, nenhum contato dos dirigentes do Fla com os representantes do Bruno Henrique para a extensão desse contrato. Everton Ribeiro e Felipe Luiz vivem a mesma situação, são dois atletas cujos contratos terminam em dezembro, gostariam de ficar. Essa definição deve acontecer apenas um pouco mais para frente, talvez depois dos duelos contra o São Paulo na Copa do Brasil. E você acha que o Flamengo erra quando não oferece a renovação de contrato para o Bruno Henrique? Bruno já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube do Brasil. Acho que ele não trocaria o Flamengo por um rival brasileiro, mas o Flamengo continua vacilando. Pode ver, por exemplo, um Al Nassr, um Al Hilal, qualquer Al da vida lá da Arábia Saudita oferecendo um caminhão de dinheiro para o atleta e o levando de graça no fim desse ano. Falta muito para o São Paulo ir embora. Cara, a vitória de ontem deu uma adiada na demissão. O São Paulo não será técnico do Flamengo em hipótese alguma na próxima temporada. Isso dá para cravar. Ontem o São Paulo poderia até ter caído se o Flamengo tivesse levado uma porrada.
3-0, tivesse sido humilhado. Mas com a vitória, pelo menos até o confronto contra o São Paulo, os confrontos contra o São Paulo nas finais da Copa do Brasil, ele estará garantido, tá? Passou da hora do Everton Ribeiro ir embora, já deu todos os retornos que o Flamengo precisava. Bora falar agora sobre o Bruno Henrique, que salvou o Flamengo, Jorge Sampaoli e talvez até o Campeonato Brasileiro. Vestindo a camisa ou usando a tarja de capitão do Flamengo, Bruno Henrique barbarizou na vitória por 2-1 do Fla contra o Botafogo no Newton Santos. O Botafogo ainda não havia perdido dentro de casa. O Bruno não participou do primeiro gol do jogo, cruzamento da direita e gol contra do Marlon Freitas, mas foi decisivo na etapa final. Primeiro ao marcar um golaço que acabou anulado por justo impedimento e depois por fazer um outro golaço, chute de fora da área, com direito à comemoração, fazendo chororô para a irritação do torcedor botafoguense. Importante contar que logo depois de marcar o gol, o Sampaoli decidiu substituí-lo numa das atitudes mais malucas de todas. O Bruno Henrique foi durante toda a partida a única válvula de escape, o único jogador perigoso do rubro-negro. De qualquer forma, queria destacar outro detalhe que envolve o atacante. Bruno tem contrato com o Flamengo só até 31 de dezembro e até agora, acreditem, não foi procurado para tratar sobre a renovação do contrato. Um grande absurdo. Isso porque o Bruno Henrique já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior. Ele está naquele prazo final de 6 meses do vínculo. Para mim, um enorme erro da diretoria do Flamengo correr o risco de perder um jogador desse calibre de graça. O Bruno já queria ter renovado há bastante tempo. A ideia do Marcos Braz e do Rodolfo Landim é de esperar até o fim da temporada para ver se o Bruno vai ser capaz de entregar o mesmo dos tempos anteriores à cirurgia. Tá muito claro que ele vai entregar e o Flamengo vai correr risco, porque numa dessa aparece uma proposta da Arábia Saudita ou de qualquer outro clube da América do Sul, enfim, algum clube disposto a gastar um caminhão de dinheiro e o Flamengo pode perder. Jogador absolutamente decisivo. Bruno Henrique foi o nome do jogo, o cara que deu chance de o campeonato ser reaberto depois da enorme diferença que o Botafogo havia aberto. Bora falar sobre outro lado, com confusão depois da derrota, a segunda consecutiva do Botafogo, que já havia perdido no meio de semana por 2-1 para o Defensa e Justiça. O técnico Bruno Lage chamou a atenção, ele foi para a entrevista coletiva e colocou o cargo à disposição, ninguém entendeu absolutamente nada. O técnico português disse o seguinte, abre aspas, sobre essa coisa de só olharem para o meu percurso no Botafogo, acho que é uma pressão muito grande sobre os jogadores. E isso eu não admito. Se há uma forma de libertá-los dessa pressão, é por isso que eu estou aqui perante vocês. Não falei com ninguém, mas pensei muito e nesse momento coloco o meu cargo à disposição do diretor e do presidente. Tenho um contrato até dezembro, é muito dinheiro em salário. Isso sem contar os prêmios de campeão e também por vaga na Libertadores. Mas não tenho problema de abdicar disso, porque não sou guloso pelo dinheiro. Declaração que pegou todo mundo de surpresa. Como assim? O cara tá colocando o cargo à disposição depois de 2 derrotas, com um time com 11 pontos de vantagem em relação ao vice-líder. Rolou uma reunião no Newton Santos. Depois dessa entrevista, os dirigentes do Botafogo, com a presença do John Textor de forma virtual, bancaram a permanência do técnico e tentaram dar uma acalmada nos ânimos. Esquisita essa situação de um Bruno Lage que parece lidar muito mal com a pressão. Quais as opções do Flamengo para o lugar de Bruno Henrique contra o Atlético Paranaense? Sampaoli perdeu seu jogador em melhor momento para a primeira partida após a data FIFA. O Flamengo não teve só motivos para comemorar no último jogo antes da pausa para a data FIFA. Se por um lado, o 2-1 em cima do líder Botafogo garantiu dias de paz a Jorge Sampaoli e esquentou o Campeonato Brasileiro, por outro lado, o técnico ganhou 2 desfalques para a próxima rodada. Ayrton Lucas e Bruno Henrique receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos diante do Atlético Paranaense no dia 13 às 9h30 da noite, no Cléber Andrade, em Cariacica. Na lateral esquerda, Felipe Luiz deve ser o escolhido, mas e o ataque? Como substituir o jogador que decidiu o clássico com o Botafogo?